Bom dia, pessoal. Pessoal, hoje o vídeo vai ser sobre como foi a minha mudança. A primeira mudança que eu fiz, né? Como eu falei no outro vídeo sobre mudança, que eu falei que eu fiz duas mudanças, né? Uma mudança sem família e uma mudança com família. Então, pessoal, esse vídeo, essa sugestão desse vídeo, foi uma inscrita aqui do nosso canal, a Tayana Ferreira, que ela também está passando por esse processo de mudança e ela pediu para que eu fizesse um vídeo contando os motivos que me levaram a fazer a mudança, como que foi lá, como que aconteceu depois de tudo isso. Então eu vou começar a contar para vocês como que foi essa experiência, né? Que foi bem diferente dessa agora que eu fiz vindo aqui para Alagoas. Então, pessoal, o que acontece? Primeiro eu quero agradecer, né, a Tayana por ter me dado essa sugestão de vídeo. Eu achei que foi uma sugestão muito boa, né, para eu gravar esse vídeo aqui, porque realmente as pessoas têm dúvida, né, de o que elas podem enfrentar pela frente, né? E assim, tem coisas boas, tem coisas ruins. Então vamos começar o vídeo agora. Então, eu tava com quase 18 anos, né, quando eu perdi o emprego. Eu comecei a trabalhar desde muito nova. Então, quando eu estava com quase 18 anos, eu perdi o emprego porque eu trabalhava naqueles empregos que é de menor aprendiz. Eu era menor aprendiz, só que eu era registrada, era tudo certinho. E eu fui, terminou meu contrato, né, eu fui mandada embora porque aí eu já ia ficar de maior e essa é a norma do lugar onde eu trabalhava. Quando fica de maior, a pessoa tem que sair para dar oportunidade a outros jovens, né? E aí, saí, né? E conversando com uma conhecida aqui da nossa região, ela perguntou se eu teria coragem de ir para outro estado. E eu falei para ela que eu não sei, porque eu tinha medo, né? Eu não conhecia ninguém fora daqui, né? A minha vida inteira foi aqui, meus familiares são todos daqui. Eu comentei com a minha mãe, né? Falei, mãe, o que a senhora acha? Ela falou, ai, não sei, mas se eu fosse você não ia não, ficava por aqui mesmo. Mas eu sempre quis fazer coisas diferentes, eu sempre quis sair da minha cidade para ver como que era viver em outro lugar, né? E aí eu fiquei esperando ver o que ia acontecer. E aí essa senhora passou uns dias, ela chegou pra mim, ela falou, já tá tudo certo pra você ir. Eu falei com a minha nora pra você ficar na casa dela, até você se arrumar, né, até você arrumar algum lugar pra você morar, arrumar um emprego e conseguir alugar alguma coisa pra você morar. E eu já falei com ela e ela falou com o chefe dela pra você trabalhar na empresa que ela trabalha, já tá tudo certo. Ela falou que você pode ir, que ela já falou com o chefe dela e tá tudo certo. Aí eu falei, nossa, que bom, né? Então tá, vamos embora. Aí fui, com muito medo, né, minha gente? Muito medo mesmo, porque eu nunca tinha saído aqui da terrinha, né? Ir para um lugar tão grande e a gente vê tanta coisa assim terrível passando na televisão, né? Sobre esse lugar que é São Paulo, né? Sempre a gente vê muita coisa sobre lá. Mas mesmo assim eu falei, eu vou, né? Eu vou tentar. E aí fui. Então os motivos que me levaram a ir pra lá foi o quê? Foi conseguir algo melhor, né? Porque aqui, eu sei que aqui é muito complicado para emprego, né? Hoje já é, hoje que tá mais evoluído já é. Imagine naquela época, era bem complicado. E aí os meus motivos, o que me fez ir pra lá tentar foi isso. Foi conseguir um emprego para ter uma vida melhor, né? Porque eu via a vida de algumas pessoas aqui, e assim, algumas colegas e pessoas conhecidas que não era fácil, né? Assim, não é fácil para ninguém, mas você sem trabalho não é fácil, pior ainda, né? Fica uma situação pior ainda. E aí eu fui, minha gente, olha, com a cara e a coragem e o dinheiro do seguro-desemprego só, né? Aquele dinheiro que eu recebia todo mês. Eu recebi o tempo que eu passei lá e mais aquele dinheirinho que eu recebia todo mês. E aí fui para casa dessa pessoa achando que já estava realmente tudo certo para trabalhar.
Quando eu cheguei lá na casa, me receberam muito bem, né? E, peraí, no começo, né? No começo recebeu tudo bem. Eu fiquei, daqui uns dias, passou uns dias, uns 2, 3 dias eu falava assim, e o meu emprego? Que a fulana falou que você já tinha falado com seu chefe para eu ir trabalhar na empresa que você trabalha. Aí ela pegou e falou assim, não, ainda não saiu vaga. Eu já falei com ele, mas ainda não saiu vaga. Só que aí, pessoal, ela tinha uma pessoa que tomava conta das filhas dela para ela trabalhar. E quando eu cheguei lá, ela dispensou essa moça que tomava conta das filhas dela. Dispensou a moça e quem ficou cuidando das filhas dela, assim, tipo, levar pra escola, buscar, essas coisas assim, fui eu. Eu fiquei fazendo a função que a moça fazia na casa dela. Aí eu já comecei a achar muito estranho, porque eu falei, eu vim pra cá achando que eu ia trabalhar, né? Eu tava trabalhando, mas eu não tava recebendo. Tipo assim, eu tava pagando com a minha moradia lá, entendeu? E aí, os dias foi passando, nada acontecendo, e eu sempre cobrava, falava, e aí? Já saiu vaga lá, e aí? Já falou com alguém? Gente, eu sem conhecer ninguém. Eu não conhecia ninguém da cidade, sabe? E o meu trajeto era sempre esse, levar as crianças, buscar as crianças, né, dela. E aí, fiquei recebendo meu dinheirinho, tudo, até que consegui ficar lá, nessa casa. Depois eles começaram a meio que demonstrar que não estava gostando da minha presença lá, né? Eu sei que é muito difícil a gente receber um estranho, uma pessoa que não conhece, até pessoa que conhece, né? É ruim. Imagine uma pessoa que a gente não conhece colocar dentro de casa. Então, assim, eu entendo o lado deles também, entendeu? Que eles devem ter... Eu acho que eles se sentiam desconfortáveis com a minha presença lá, como eu também me sentia mal na casa deles. Mas ainda consegui ficar lá na casa deles 2 meses. E consegui alugar uma casa. Consegui alugar uma casa de 2 cômodos, tá? A maioria das pessoas que moram em São Paulo, as casinhas lá são 2 cômodos, 1 cômodo, 2 cômodos, 3 cômodos, é assim. Não é uma casa mesmo, igual a gente aluga aqui, uma casa com tudo. Não, vai por cômodo. E aí, assim, quanto mais cômodo, mais caro você vai pagar. Também tem a casa grande para você alugar, só que mais caro você vai pagar. E o que o meu dinheiro dava para pagar na época era 2 cômodos. E aí eu aluguei essa casa e fui morar nessa casa. Aí logo eu arrumei um serviço, fiquei trabalhando e aí as coisas começaram a melhorar, né? Porque eu já estava na minha casa, eu já conseguia pagar meu aluguel e aí tudo ficou muito bom porque eu estava no meu canto, né? É totalmente diferente de você estar com as pessoas. Mesmo assim, eu sou muito grata, sabe? Por essas pessoas terem me recebido na casa deles, né? Ter me dado o que comer durante 2 meses, né? Ter me aturado na casa deles. Eu sei que não é fácil, não foi fácil para mim, não foi fácil para eles também. E eu agradeci a eles o tempo que eu passei na casa deles e fui morar nessa casinha aí de 2 cômodos. E aí, gente, eu consegui morar nessa casa durante 10 anos. Eu morei na mesma casa, 10 anos, né? Trabalhava, pagava o meu aluguel, pagava minhas contas e vivia. E fiquei todo esse tempo sem conseguir vir aqui. Por quê? Eu trabalhava bastante, mas o problema é dinheiro que a pessoa não consegue juntar pra vir, né? Pra vir visitar o meu pessoal. Eu não tinha condição. Era muito complicado, porque as passagens eram muito caras e eu não tinha condição de pagar meu aluguel, viver e vir pra cá, né? E aí fui ficando, quando fui ver, já tinha se passado 10 anos. Então eu mantinha comunicação com todo mundo, com meus familiares todos, mas por telefone, pela internet, essas coisas. Mas ver mesmo assim, era difícil, assim, tipo... E aí, pessoal, eu fiquei esse tempo morando nessa casa, 10 anos. 10 anos morando nessa casa. Uma pessoa que
No início, quando eu cheguei, eu pensava em voltar todos os dias. Todos os dias eu pensava em voltar. Eu chorava. Eu ligava para minha mãe, dizia que queria voltar porque eu não estava aguentando, sabe? Eu achava que eu não ia aguentar. Mas depois eu falei assim, não, eu quis vir, agora eu tenho que fazer dar certo, né? Eu não quis vir, então agora eu tenho que fazer dar certo, eu tenho que lutar para dar certo. E foi o que eu fiz. Comecei a trabalhar e eu quero ficar. Agora eu quero ficar, não quero mais voltar, quero ficar. E aí, pessoal, fiquei, né? E a pessoa que ficou de arrumar emprego pra mim não arrumou emprego nenhum pra mim. Ela passou o tempo, passou, ela nunca mais tocou no assunto. Eu saí da casa dela, tudo. Fui morar na minha casa alugada, mas ela nunca mais tocou no assunto sobre arrumar alguma coisa pra mim. E tudo bem. E eu mesmo me virei e consegui arrumar e fui trabalhar. Fui trabalhar e depois, através de outras colegas, arrumei outros empregos, sabe? Fui fazendo amizade e assim foi. E, graças a Deus, todo canto que eu passei, eu soube entrar e soube sair. Graças a Deus. E aí, pessoal, passou o tempo, né? Eu tinha medo de tudo. Quando falava assim, no início, né? Quando eu cheguei, o pessoal falava, vai em tal lugar, vai sair para tal lugar. Até para eu ir trabalhar, eu tinha medo de andar nas ruas, porque eu assistia muitas coisas sobre São Paulo e as pessoas falam muitas coisas. Então eu vivia com medo. Mas depois que eu acostumei, eu andava lá 10 horas, 11 horas, sozinha e não tinha medo nenhum, porque eu já estava acostumada com o lugar, né? E aí, a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter saído daqui, da minha cidade, e ter vivido essa experiência fora da minha cidade. Eu acho que me fez crescer muito, me fez entender que eu dependo só de mim para eu ir para frente, para eu crescer para tudo, né? Então, eu acho que foi uma experiência muito válida, eu aprendi muita coisa, porque aqui eu era muito, como é que fala? Aqui eu fui criada com a minha avó, com a minha mãe, então assim, meio que mimada, né? Que eu tinha sempre alguém para fazer as coisas para mim. E aí, quando eu cheguei lá, eu tinha que me virar, eu tive que me virar, eu tive que resolver todas as minhas coisas, eu tive que correr atrás de qualquer coisa que eu quisesse, eu tinha que correr atrás. Tudo eu tinha que me virar sozinha. Para vocês terem ideia, eu nunca tinha ido num médico sozinha. E quando eu cheguei lá, eu precisei de um médico e eu fui sozinha no médico. E eu não sabia como que ia no médico, entendeu? O que eu vou falar para o médico. E aí a minha vizinha pegou e falou, olha, quando você chegar lá, você fala assim, assim, assim. E aí eu peguei e fiz o que ela falou, né? Aí eu entendi. Aí ela disse assim, toda vez que você for no médico, você vai falar pra ele o que você tá sentindo, como que é, como que não é, essas coisas. Eu falei, entendi. Porque, tipo assim, sempre que eu ia no médico, quando eu morava aqui, como eu saí daqui adolescente praticamente, né? Sempre a minha mãe ia comigo no médico. Então, sempre quem falava, se eu sentia dor de cabeça, se eu sentia isso, se eu sentia aquilo, era minha mãe. E aí, quando eu cheguei lá, eu tive que me virar só. Então, foi assim, uma fase de crescimento muito grande na minha vida, né? Uma fase de crescimento e eu agradeço por tudo, até pela minha coragem, sabe? Que eu tive coragem de ir sozinha assim, tipo, sem família, né? Pra um lugar desconhecido. E morar tanto tempo nesse lugar desconhecido, sem ninguém da minha família por perto. Ninguém, nem amigos, ninguém da minha família por perto. E eu fiquei todo esse tempo, né? Aí depois eu casei, né? Tive os meus filhos e passou todo esse tempo, eu fiquei lá mais de 20 anos, né? E foi quando a gente resolveu vir pra cá, fazer essa nova mudança pra cá. Mas eu achei, né, que a primeira mudança foi mais fácil. Foi mais fácil no sentido assim, que eu não tinha filhos para ficar me preocupando assim com escola, onde que eu vou morar, essa preocupação assim, entendeu? Mas por outro lado, foi difícil porque eu não conhecia ninguém. Sendo que quando eu vim para cá com a minha família,
Foi difícil porque você tem toda uma família, né? Você tem que ver onde você vai morar, ver onde você vai colocar seus filhos para estudar, essas coisas todas. É mais preocupação. Mas ao mesmo tempo, já é um local que você conhece. Mesmo que você viveu pouco tempo na sua adolescência, assim, nesse lugar, mas você tem os seus parentes nesse lugar, né? E lá não. Lá eu não tinha ninguém da minha família. A minha família eram os meus amigos lá. E só. Então, assim, eu não tinha nenhum parente assim que eu pudesse recorrer, tipo, em uma necessidade, qualquer coisa que acontecesse, eu não tinha a quem recorrer. Não tinha, a não ser os meus amigos, né? Eu tenho uma amiga que eu gosto muito, que é a Preta. Ela pra mim é igual uma irmã. Eu conheço ela há muitos anos. E a gente até hoje se fala e pra mim ela é a mesma coisa que ser uma irmã, sabe? Então assim, foi muito válido. Eu falo pra vocês que tem vontade de se mudar, de tentar algo novo em outro lugar, vão. Vão, porque às vezes a sua vida pode mudar através dessa mudança, né? Às vezes você sonha tanto, mas você tem medo e a gente tem que vencer o medo, né? Eu também tinha muito medo, eu tenho muito medo de fazer mudança. Eu tenho ainda muito medo, porque mudança é uma coisa que mexe com tudo e a gente pode, sei lá, se arrepender. Tipo, meu Deus, por que eu fiz isso? Mas assim, eu não me arrependi, no meu caso, né? Eu não me arrependi de ter ido e não me arrependi de ter vindo. No início, quando eu cheguei aqui de volta, foi muito difícil a adaptação. A adaptação, quando você chega num local, é muito complicado, como foi lá. Quando eu cheguei lá também, a adaptação foi muito difícil, né? Então, qualquer lugar que você for, a adaptação é complicada e leva tempo, né? Não vai ser nos primeiros meses que você vai se adaptar, você sempre vai ficar com aquela vontade, ai, quero voltar, ai, quero voltar. Mas aí você tem que, sei lá, bater o pé e falar, eu vou ficar. Eu vou ficar mais um pouco, eu quero ver o que vai dar. A não ser que não dê mesmo, né? Que às vezes não dá mesmo pra pessoa ficar. Aí a pessoa tem que voltar, né? Mas se assim, se tá indo mais ou menos, então dá pra pessoa tentar encarar. Foi como eu. Tava bom pra mim? Não, não foi fácil. Não foi fácil. Você na casa de desconhecidos, foi prometido coisas pra mim que não foi cumprido, né? Mas mesmo assim, eu falei, eu tinha vontade de voltar, mas ao mesmo tempo eu falava, mas eu não quis vir. Agora eu tenho que ficar, né? Eu tenho que tentar mais um pouco, porque tipo assim, só faz 2 meses que eu tô aqui, só faz 3 meses que eu tô aqui, eu já quero voltar? Não. Eu vou tentar mais um pouco. E aí nesse tentar mais um pouco, eu fiquei mais de 20 anos. Então assim, eu acho que valeu muito a minha experiência de ter mudado, né? Como também tá valendo muito a minha experiência de ter mudado pra cá. E é como eu sempre falo pra vocês. Eu hoje estou aqui. Amanhã eu não sei se eu vou estar mais. Pode ser que eu esteja em Brasília, pode ser que eu esteja na Bahia, pode ser que eu esteja, sei lá, né? Porque o nosso pensamento muda toda hora. Então assim, hoje eu quero morar aqui. Hoje eu tô gostando de morar aqui. Mas amanhã meu pensamento pode mudar e eu falar pro meu marido, vamos embora, vamos morar em Recife, vamos morar em Brasília, sei lá. O que dá na cabeça e a pessoa vai, entendeu? Então assim, e graças a Deus que o meu marido é maluquinho, ele é feito eu. Então assim, tudo que é de ideia que a gente conversa assim, às vezes dá assim, na nossa cabeça, vamos fazer tal coisa? Vamos, sabe? Ele nunca é contra as doidices assim da minha cabeça, que eu falo, vamos fazer tal coisa? Vamos fazer tal coisa? Vamos, sabe? Então assim, eu acho que se você tem vontade de mudar de estado, de mudar de cidade, de mudar de país, eu acho válida a sua tentativa. E assim, pensamento positivo, que vai dar certo. Vai ser difícil no começo, vai sentir medo, é bem complicado, mas a pessoa vence, entendeu? A pessoa vence. A gente não veio pra cá com nada mesmo, né? Então assim, vence, sempre a gente vence. Coloca na cabeça, eu vou pra esse lugar e eu vou vencer, sabe? E você vai vencer, entendeu? E só de você sair do lugar que você tá, respirar novos ares, conhecer novas pessoas, já é uma grande experiência. Mesmo que você fique
1 ano, 2 anos fora, né? E é isso, pessoal. Eu acho que é válido sim, tá? Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Espero ter ajudado, né? E, por favor, se inscreve no canal, deixa o seu like. E obrigada mais uma vez à nossa inscrita Tayana Ferreira, por ter nos dado a ideia de fazer o vídeo, né? Eu só quero agradecer mesmo. Obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no canal, compartilha e deixa o seu like. Obrigada.